Foi lançada uma nova tecnologia de inteligência artificial chinesa que desbancou e talvez muitos dizendo aí, né, que furou a bolha de inteligência artificial dos Estados Unidos. A gente viu como reflexo aos nossos olhos a Nvidia caindo pra caramba e você consegue perceber até algumas notícias em que ela perdeu 592 bilhões de valor de mercado em um dia após o tal efeito DeepSeek. DeepSeek é o nome da inteligência artificial chinesa e se você ainda não é familiarizado, a Nvidia também tinha uma inteligência artificial que é vinculada ao ChatGPT. Para você que não entendeu muito bem o quanto que a Nvidia caiu, se liga nisso aqui, ó. 592 bilhões vezes o valor do dólar, vou colocar aqui R$6. Ela caiu 3,5 trilhões de reais. Só para você ter uma ideia do quanto essa queda é representante e significativa, a Petrobras é uma das maiores empresas da Bolsa Brasileira e o seu valor de mercado, meu amigo, não passa dos 500 bilhões de reais. 500 bilhões de reais. E a Nvidia caiu em um único dia, 20%, que representou aí 3,5 trilhões de reais ou 500 e poucos bilhões de dólares. A Nvidia estava ocupando aí o primeiro lugar entre as empresas, as Big Techs lá dos Estados Unidos, tinha ultrapassado a Amazon, a Alphabet, o Microsoft e a Apple, só que agora ela caiu ali para o terceiro lugar entre as empresas, né? Microsoft e Apple aí realmente ganhando espaço da Nvidia. Inclusive, se a gente abre o gráfico aqui, você consegue ver que a Nvidia aí subiu 131%, mesmo considerando essa queda que aconteceu agora, nos últimos 5 dias, que foi de basicamente 14% depois de uma leve recuperação, mas até o seu fundo do poço foi 17%. Então, realmente, a DeepSeek veio e deu uma desbancada na Nvidia. Por que isso aconteceu, né? Foi por conta dos custos. A Nvidia gastou praticamente 100 milhões para desenvolver sua inteligência artificial e grande parte dessa inteligência artificial era vinculada aos seus chips, então ela ganhava dinheiro não só com a venda da inteligência artificial, mas também com a venda dos chips que eram necessários para o uso dessa inteligência artificial. Gastava muita energia elétrica e muita tecnologia de ponta justamente para poder desenvolver essas inteligências. E já a DeepSeek, ela gastou apenas 5 milhões, a gente não sabe se isso é real, né? Essa foi a notícia solta aí, mas muita gente desconfia das notícias da China, mas até então gastou 5 milhões de reais. O custo para poder implantar essa inteligência artificial é muito mais baixo e ela ainda tem um código aberto, onde ela vai conseguir ser desenvolvida pelos próprios usuários, como por exemplo o Wikipedia. O Wikipedia, ele é uma página de código aberto, você pode entrar lá e mudar, né? Isso tem suas vantagens e desvantagens, mas acredito que para a inteligência artificial isso é muito mais vantajoso do que desvantajoso. E aí a pergunta que fica é, a DeepSeek é mais inteligente ou não do que o ChatGPT? Será que eu consigo usar essa nova inteligência artificial para analisar ativos do mercado financeiro? Para você aí que trabalha há muito tempo, mas quer aprender a investir e tá tentando ler seus relatórios gerenciais dos fundos imobiliários, será que você consegue colocar essa inteligência artificial para ler? Será que é confiável? Será que ela vai substituir os analistas CNPI, os analistas da CE aí? Será que eles vão substituir aí os assessores de mercado? Será que agora você vai ter um assessor gratuito, muito mais inteligente, que vai indicar investimentos para você, que você vai ter uma rentabilidade em longo prazo muito mais alta do que a média? Eu parei um tempo do meu dia ontem e fui fazer alguns testes. E esse vídeo eu quero te mostrar a proeficiência dessa inteligência artificial, a DeepSeek, que inclusive tem uma função lá do R1, que é para ela pensar um pouquinho mais, né? Você dá mais tempo para a inteligência artificial pensar. E eu falei para ela ler os relatórios gerenciais dos fundos imobiliários de acordo com a tabela que eu ensino para os meus alunos para coleta de dados, para a gente definir se o fundo imobiliário é arriscado, se ele não é, se ele é moderado, enfim. E eu posso te dizer que eu me surpreendi com o resultado. Para você que ainda não conhece o método 2.1, é o meu método desenvolvido para investimentos em fundos imobiliários específicos aqui para o Brasil, justamente para você conseguir ganhar com valorização de cota e aumentar os seus dividendos, né, batendo a rentabilidade média do IFIX, que inclusive ganhou do Bovespa. Então você consegue ser uma rentabilidade muito alta dentro dos fundos imobiliários. Lá dentro do método 2.1, eu ensino as pessoas a lerem relatórios gerenciais, analisar DRE, balanço, realmente triar os fundos imobiliários para que ele olhe para os 600 fundos imobiliários que existem, para os 117 fundos imobiliários do IFIX, escolha os 10 melhores fundos imobiliários para colocar na sua carteira e construir sua renda passiva. E uma das partes para que a gente faça isso é a análise do relatório gerencial. O relatório gerencial, ele é como se fosse um passo a passo do que está acontecendo com o fundo imobiliário, para você entender qual é o risco dele, se está tudo certo com ele, qual é a rentabilidade dele, comparar ele com outros fundos imobiliários. Então é de suma importância que você leia o relatório gerencial. Inclusive o pessoal do método 2.1, que eu faço uma live mensal com eles todos os meses, né? Basicamente 3 horas, 4 horas lendo relatório gerencial, e o pessoal gosta pra caramba dessas lives de análise de relatório, porque é uma coisa que eu não encontrei em nenhum outro lugar, e os caras até fazem figurinha pra me zoar, né? Os caras são sem vergonha.
vergonha, né? Olha aí, você tem um monte de figurinha pra me zoar. Então, olhando aqui pra tela, a gente tem uma planilha para preenchimento de informações. Então, você vai ler o relatório gerencial e aí você vai vir aqui e vai preencher essas planilhas. É uma planilha de apoio para quem tá iniciando, nunca leu um relatório gerencial na vida. E aí, aqui tem algumas perguntas padrões que a gente sempre faz para definir os fundos imobiliários como arriscados, moderados ou de ancoragem, que é uma classificação que eu tenho dentro do método 2 em 1. E aí, eu peguei essa planilha, qual foi a minha ideia? Eu vou testar, então, a DeepSeek. Pegar essa planilha, vou separar algumas perguntas e vou mandar para ela. Vamos ver se ela consegue responder. Eu envio o relatório e envio as perguntas. Vou ver se ela consegue cruzar esses dados aí e me dizer se esse investimento é bom ou não é. E aí, depois de alguns testes aqui, conversei com ela aqui um tempo. Inclusive, ontem conversei um pouco. Agora nós estamos tentando de novo aqui. E aí, eu separei algumas perguntas para analisar esse relatório gerencial. Eu mandei aqui o relatório gerencial. Aqui, no caso, eu peguei o CPTS 11 mesmo, só para poder fazer uma avaliação. E aí, ela começou a responder. A primeira pergunta era: qual a estratégia do fundo? E ali, ela consegue responder. Ela lê realmente o relatório e vai dando as suas respostas. Ó, ela responde: o objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas valorização e rentabilidade por meio de suas cotas, investimentos de CRIs, né, através de CRIs e fundos imobiliários. O foco é em ativos de alto grau de crédito, ou seja, high grade, então seguro, com distribuição mensal de dividendos e exposição em diferentes segmentos do mercado. Respondeu corretamente. E aí, um ponto específico aqui é que ela consegue, parece que ela consegue realmente ler bem o relatório em todas as partes escritas. Quando é a parte de gráfico, ela demora um pouquinho para ler e às vezes sai algumas imprecisões. Mas, na parte de leitura, ela consegue se identificar o que você está perguntando e consegue te responder. Eu vou fazer um comentário depois que a gente lê mais algumas perguntas. Por exemplo, eu pergunto sobre o segmento, se ela consegue classificar o segmento. E aí, ela classificou ali, inclusive, durante a pergunta aqui, eu coloquei, ó, híbrido não é segmento. É para que ela pegue a maior parte proporcional do fundo e me diga qual é o segmento desse fundo. E ela conseguiu, ó, o fundo é classificado como híbrido, pois investe tanto em CRIs quanto em fundos imobiliários. No entanto, o segmento predominante são os CRIs, que representam 60%. Então, ela não conseguiu classificar, mas ela pelo menos me falou, não, que o que predomina são os CRIs, né? Então, são os fundos de papéis, né? Um fundo de papel, basicamente. Nesse momento agora, ele trocou, inclusive, o fundamento, e a gente vai falar sobre isso. A DeepSeek analisou isso, cara. A DeepSeek analisou isso. Aqui, eu pergunto sobre gestão, ele consegue dizer que a gestão é ativa. A comparação do IFIX, ela faz uma comparação de longo prazo. Ela mostra que apresentou uma rentabilidade patrimonial de 0,31 em novembro de 2024, que é o relatório que eu enviei para ela. Desde o início do fundo, a rentabilidade do CPTS foi 203%, superando o IFIX de 124%. Aqui, ela também errou na taxa de administração. Se a gente entra lá no relatório, aqui a taxa de administração você consegue ver na segunda página, que é de 0,08 valor de mercado mais escrituração, e tem a taxa de gestão também aqui que ela não colocou ali. Ela só colocou a taxa de administração e a taxa de performance e ainda deu uma erradinha aqui na taxa de administração. Outra coisa que ela conseguiu avaliar bem com maestria foi a vacância. Às vezes alguns relatórios eles não falam sobre quanto de vacância que tem num relatório gerencial. Então, quando ela não encontra a informação, ela fala, pô, não encontrei a informação. Às vezes você, quando você tá lendo o relatório gerencial, você, pô, lê o relatório todo, não vê nada sobre vacância e fica pensando, pô, será que eu li e deixei passar despercebido? Aí você lê de novo, você perde um tempinho. Porque às vezes realmente quando a vacância é zero, o gestor apenas não coloca, né? E aqui ela consegue dizer isso, ó, vacância física, não há informação específica sobre a vacância física, mas o fundo menciona que a carteira de crise está 100% adimplente, então não tem nenhuma vacância financeira também aqui no caso. A vacância física não vai ter porque é um fundo de papel. A inadimplência está de 0%. Ele me fala da alavancagem aqui, ó, o fundo utiliza uma alavancagem moderada, ele não conseguiu calcular a alavancagem, né? Aqui eu gosto que os alunos calculem a alavancagem. Quantos por cento ele está alavancado? É 10? É 20? É 30%? Quantos por cento está alavancado? Porque no caso da DeepSeek, ela considerou a alavancagem do CPTS como moderada, e realmente é uma alavancagem moderada, ela fica ali na casa dos 18, 17%, e aí ela pegou já a média ali do duration dos CRIs, 4,9 anos, e o LTV também médio, que foi de 60,5%. Só para mostrar para você de onde ela tirou esse dado, aqui você consegue ver, ó, LTV 60,5%, e você consegue ver a duration aqui de 4,88%, ela consegue ler também tabelas e tal, e então ela consegue literalmente destrinchar o que você tá entregando para ela, para que ela consiga ler. Principalmente se você clicar nesse botãozinho aqui, que é o do pensamento profundo, né, o R1 aqui, o Deep Think aqui, né. Eu pergunto sobre plano de amortização e realmente não tem um plano de amortização no caso do CPTS, mas o fundo tem um spread de 2,43 da sua dívida e a NTNB. Isso aqui foi muito bom dela pegar, hein, porque eu não perguntei sobre spread para ela e ela calculou o spread médio, ou seja, ela tá se comportando realmente como um analista, né, ela tá olhando ali, ó, isso aqui, você não me perguntou isso aqui, mas toma aí a informação, ó, tem um spread entre a dívida e o quanto que tá hoje, marcação de mercado, 2%, ela tá tranquila, ela tem uma alavancagem aí sadia, né, a taxa média de alavancagem aqui, ó, de aquisição dos CRIs é de IPCA mais 6,93 e a marcação de mercado tá de 8,86. Ele mostra lá a alocação do fundo, ó, 60% em CRIs, 36% em FIs, em caixa tem 3,6%, coloca quantos CRIs tem e quantos FIs tem,
tem aqui essa parte de contratos atípicos, percentual de contratos atípicos e atípicos. Aí ele colocou que a maioria dos contratos são típicos, com garantias robustas e indexação do PCA. Contrato típico e atípico, isso é mais dentro do fundo de tijolo. Eu esperava tentar pegar ela, né? E realmente aqui ela considerou como contrato típico alguma coisa relacionada ali aos CRIs, aos certificados de recebíveis imobiliários. Sobre o segmento de mercado aqui dos inquilinos ou dos credores, ela conseguiu também nos dizer, ó, shopping, logístico, laje e renda urbana, bem certinho ali com o relatório, tá? Já conferi. O maior setor aqui da carteira alocada é realmente o logístico industrial ali com 31,9% da carteira de crédito, tá bem? Aqui ó, 31,9%, ela consegue ler também, né? As imagens, ela consegue ler tabela, ela consegue ler texto, ela consegue ler imagem. Sobre concentração, ela também falou aqui que tem uma grande exposição em players como Mercado Livre, BRF, General Shopping aqui, que ela não tem exposição excessiva em um único inquilino, não tem período de carência, não tem nada do tipo. Aqui ó, o resultado foi inferior, levemente inferior ao mês anterior, que foi de 0,7 centavos, o mês anterior foi de 0,8 centavos. O resultado foi menor e qual foi o motivo, né? A queda atribuída à marcação do mercado dos CRIs acompanhou a abertura de curva de juros. Isso aqui é uma análise que poucas pessoas conseguem fazer, né? Os alunos do Método 21 conseguem fazer essa análise de macroeconômica bem tranquilo. Mas poucas pessoas que investem em fundos imobiliários, 3/4 das pessoas que investem em fundos imobiliários são pessoas físicas e a gente não consegue ver qual é o grau de capacidade de análise dessas pessoas, mas a maior parte é leiga. A maior parte investe em fundo base 10, de papel, porque tem mais rendimento, enfim. Prova disso é que os maiores fundos realmente são MXRF11 e alguns outros fundos de papéis. E aí você tem uma assistente, né? Uma assistente que te ajuda a interpretar isso, pode ser uma mão na roda. Eu vou dar minha conclusão no final do vídeo, o que eu achei disso aqui, se dá pra você usar realmente ou se vai mais te atrapalhar do que ajudar. Sobre o saldo acumulado por cota aqui, ele falou que o saldo acumulado é consumido mensalmente. Eu não sei como que ele falou que é consumido mensalmente, mas neste mês realmente foi consumido, né? Então, com base na tabela de dados aqui que você deu pra ele, no PDF, o que eu forneci pra ele, ele viu que foi consumido, que não tem saldo acumulado. Inclusive, eu não fiz o teste, que você pode fazer depois, eu mandar vários relatórios, né? Eu mandei desde janeiro até dezembro os relatórios desse mesmo fundo, para poder fazer um histórico e qualquer previsão de tendência que ela tem para esse tipo de investimento, né? Não fiz esse teste, é um teste que é cabível aí, se você quiser fazer, depois deixa os comentários aqui embaixo para eu saber se o teste foi válido, se foi um sucesso ou não. Sobre o FFO Yield e o Dividendo Yield, isso é muito importante essa comparação, resultado com o fluxo de caixa aqui e o quanto está distribuindo, para ver se está consumindo caixa, para ver se está saudável, se você pode esperar esse Dividendo Yield que está sendo pago, né? Isso aqui realmente é muito importante para analisar. Se você não analisa isso nos seus fundos imobiliários, você tem que começar a analisar, tá? Comunicados importantes, ele conseguiu inclusive tirar um comunicado importante, ó, em 12 de dezembro foi aprovada a modernização do regulamento do fundo, que agora opera como hedge fund, mais flexível, que antes ele era um fundo de papel, ele era travado, ele tinha que ter no mínimo 67% de CRI papel, e agora ele não é, ele é um hedge fund, então ele pode ter uma diversidade, uma flexibilidade muito mais alta, inclusive ele já baixou um pouquinho ali, né, o quanto que ele tem de papel e aumentou sua exposição em fundos imobiliários, que já tá em 36%, então ele tá se tornando aí mais um FOF do que realmente um fundo de papel. Ainda tem predominância como fundo de papel, mas mudou um pouco o fundamento aí do CPTS11, né? Isso é uma causa da queda dele mais acentuada do que os outros fundos imobiliários. Sobre liquidez, ele disse que está estabilizado, realmente está. E aqui agora eu pergunto sobre risco. O que a inteligência artificial, o que a DeepSeek acha desse fundo imobiliário? É arriscado, não é? Será que é oportunidade de investimentos? Lembrando que isso aqui não tem como ela te recomendar nenhum tipo de investimento, né? E nem eu te recomendo nada de investimento. Tem que aprender a analisar o relatório gerencial, você tem que aprender a interpretar o relatório gerencial. Mas aqui é importante e é interessante que a gente veja o quanto as inteligências artificiais estão evoluindo, né? E sobre você utilizar ela no seu dia a dia para facilitar a sua vida. Olha só, aqui ele colocou como dentro do Método 21 a gente separa fundos imobiliários de risco, fundos imobiliários de oportunidade e fundos imobiliários de ancoragem. Os ancoragens quase não tem problema, os de oportunidade tem um problema fácil de resolver e os de risco normalmente tem um problema mais difícil de resolver e realmente é muito mais arriscado, a chance de cair é muito mais alta do que o de oportunidade e o de ancoragem. E aqui ela interpretou como se eu quisesse entender, né? Lógico, eu não expliquei para ela que isso é algo exclusivo do Método 21, mas ela tentou entender o que ela via de risco no CPTS, o que ela via de oportunidade e o que ela via de ancoragem, né? Foi até legal. Ó, o que ela via de risco aqui no CPTS? O fundo está exposto ao risco de mercado, que é algo da renda variável, né? Especialmente com a desvalorização dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários estão caindo, ela tem 37% aí, 36% do seu portfólio em fundos imobiliários, então tem o risco de mercado aqui da desvalorização dos fundos. Além disso, há risco de taxa de juros e concentração do setor logístico e industrial. Ele considerou que teve uma concentração no logístico industrial 31,9%, o que na verdade é bom, né? Nesse caso, ela não consegue identificar qual que é o melhor setor por enquanto, pelo menos não com esse volume de dados que eu dei aqui para ela, mas o logístico industrial é um setor mais seguro, né? Então, prefiro emprestar para logístico do que para varejo, no caso, não seria um risco, né? Na verdade. Oportunidade, a diversificação em crise e FIs de alto grau de crédito oferece uma boa oportunidade para investidores que buscam renda passiva com risco moderado. Aqui parece que ela já considerou o CPTS
risco moderado, né? Ancoragem, o fundo está ancorado a ativos de alto grau de crédito, que normalmente a gente chama de high grade, e aqui eu sempre peço, né, pontos, atenção e monitorar a vacância física dos imóveis. Aqui ela deu uma erradinha, né, porque é um fundo de papel, então não tem que analisar a vacância de imóvel, não. Acompanhar a evolução da taxa de juros e o impacto na marcação de mercado dos CRIs. Os CRIs como sendo indexados a IPCA, se a taxa de juros sobe, inclusive subiu, né, na quarta-feira ontem, subiu a taxa Selic de 12,25 para 13,25. Eu não gravo normalmente esses vídeos de subida da taxa Selic, que já era previsto, né, estamos avisando isso aí já tem mais de um mês. Aí borbulha de vídeo no YouTube aí, a taxa Selic subiu para 13,25, o que fazer? Aqui eu vou te dar informação realmente de qualidade, você vai aprender de verdade, você vai inclusive prever que vai conseguir subir aí, né? Não era segredo pra ninguém, Eu só peço uma coisa pra você, que você se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, pra esse vídeo chegar pra mais pessoas, o canal crescer, me motivar pra gravar vídeo cada vez melhores. Eu passo aqui um tempão testando essa inteligência artificial pra trazer esse vídeo aqui pra vocês. Em 2 segundos você colabora comigo aí, me retribui todo o meu esforço com like e inscrição no canal, beleza? E aqui a conclusão da inteligência artificial, olha lá, resultado do fundo, teve um desempenho sólido em novembro, rentabilidade patrimonial positiva, carteira 100% adimplente. No entanto, a rentabilidade a mercado, que é a cota lá que você consegue ver, foi negativa, influenciada pela desvalorização dos fundos imobiliários. Pontos positivos: diversificação em CRIs e FIs, ele considera isso como ponto positivo. Alto grau de crédito, os CRIs são high grade. Distribuição crescente de dividendos ao longo dos anos, né? Apesar de ter caído um pouquinho agora, é crescente no decorrer dos anos. Pontos negativos: exposição a risco de mercado dos FIs, isso aqui não tem como fugir, né? Ele mesmo sendo um FI de papel, mesmo sendo um FOF, mesmo sendo um fundo de tijolo, ele está exposto ao risco de mercado da renda variável. Queda na rentabilidade do mercado devido à desvalorização dos ativos. E aqui, fundo queimando caixa? Não, o fundo está equilibrando receitas e despesas com um saldo acumulado mínimo que não representa risco imediato, então não está queimando caixa. Expectativas futuras, ó, a expectativa é de melhora dos resultados à medida que a curva de juros se estabilize e os FIs se recuperem. A modernização do regulamento do fundo também pode trazer maior flexibilidade e oportunidade de investimentos. E aqui a parte final, né? Depois eu até fiz algumas outras perguntas para ela aqui, para saber de onde que ela tirou algumas informações erradas, né? Para ver por que ela estava errando. Eu já vou falar sobre isso. Mas aqui ela finaliza, ó, vale a pena investir? Ó, o CPTS-11 é uma opção interessante para investidores que buscam exposição de mercado imobiliário com alto grau de crédito, no caso high grade, segurança de crédito, e distribuição mensal de dividendos. A diversificação entre CRIs e FIs ainda de uma gestão ativa e uma carteira 100% adimplente torna o fundo atraente para quem busca renda passiva com risco moderado. No entanto, é importante estar ciente dos riscos de mercado, exposição do setor logístico, que pode ser volátil a cenários de alta de juros. Se você está disposto a assumir o risco moderado em troca de uma rentabilidade atrativa e distribuição crescente, o CPTS pode ser uma boa adição da sua carteira. Então ela fez uma leitura do relatório gerencial e te deu uma conclusão. Vou te dar minha opinião sobre essa leitura, tá? É uma leitura mediana. Ela é uma leitura que realmente é processual. Por exemplo, o relatório aqui ele tem 31 páginas, mas são páginas muito pequenas. Você consegue ver que tem um parágrafo nessa página, nessa outra página aqui tem um parágrafo, o resto é dado para você analisar, né? Aqui, por exemplo, é só imagem, você só analisa os dados aqui. Aqui também só imagem, parágrafos e tal. E aí, quando você joga esse PDF para a inteligência artificial ler, você viu que a gente passou um tempo lendo isso aqui, né? A gente passou aqui, vamos colocar isso aqui em páginas mesmo? Deve ter dado umas 11 páginas. Então, a gente fez um resumo de 31 páginas para passar do original para uma interpretação de inteligência artificial mais resumida para 11 páginas, mais ou menos. Então, na minha opinião, é mais vantajoso você ler o relatório gerencial, né? Você só tem que ter essa crítica igual ela tem. Na verdade, nós ainda temos uma crítica mais alta do que a inteligência artificial por enquanto, né? Pelo menos por enquanto, com a evolução da inteligência artificial do jeito que tá, não tem como a gente prever até que ponto elas vão chegar. Mas no momento, realmente, a gente ainda consegue ler um relatório gerencial com muito mais critério, com muito mais análise, com muito mais diferenciação de investimento, bom ou se não. Ela ainda tá errando em alguns pontos, ela errou na taxa de administração, errou no portfólio, errou em alguns pontos aqui que você não erraria. Então, a verdade é que você precisa sim estudar leitura de relatório gerencial. Os alunos, inclusive, na última terça-feira do mês passado, a gente fez um workshop sobre fundo imobiliário de papel e os alunos conseguiram, pessoas que nunca leram relatório gerencial, conseguiu ler esse relatório em 15 minutos. O tempo que você demora para poder baixar o relatório, enviar para a DeepSeek, aí demora um tempinho ali para ela ler, você já poderia estar lendo, pô, em 15 minutos você termina com o seu critério. Não acho errado você usar a DeepSeek também para poder cruzar dados, pô, esse aqui eu não tinha visto, achei agora aqui na DeepSeek, é lógico, você vai ter que sempre fazer uma conferência, né? Eu tive que fazer uma conferência aqui para ver se tinha alguma coisa certa, alguma coisa errada, tinha algumas coisas erradas ainda, algumas inconsistências de dados. Perguntei, inclusive, por que, por exemplo, aqui, ó, na casa da taxa de administração, ela conseguiu puxar esse 0,6% aqui, mas esse 0,6% ela realmente não, ele não existe, eu não sei, eu acho que ela fez uma média aqui, eu não sei o que aconteceu, realmente não sei de onde que ela tirou esse 0,6, eu mandei até um outro documento para ver se ela conseguia puxar de maneira correta, mas não puxou, não conseguiu, tá? Acredito que quanto mais o tempo passa, mais você vai conseguir automatizar essas coisas, mas o pensamento crítico e principalmente da análise de perfil do seu tipo de investidor, né? Eu sou mais arriscado, eu não sou. Ela aqui considerou o
CPTS como moderado. Também classifico o CPTS como moderado. Mas tem muita gente que classifica o CPTS como alto risco. E tem muita gente que classifica o CPTS como algo que não tem tanto risco assim. Então depende muito do perfil de investidor. E você vai ter que ensinar para ela qual é o seu perfil de investidor. Seu perfil de investidor pode mudar. E sendo bem franco, no momento atual faz mais sentido você aprender a ler o relatório gerencial. Se você quiser aprender a ler esse relatório gerencial aqui de maneira profissional, para você calcular spread, para você calcular projeção, para você ver se realmente é uma boa oportunidade, para você diversificar sua carteira através de um método comprovado de rentabilidades absurdas, batendo média de mercado assim com sobra, montando sua carteira para conseguir inclusive suportar essas crises, porque essa crise está acontecendo agora, ela vai se repetir depois, né? Se você tem que já montar sua carteira para poder ficar preparado para as próximas crises, se você quiser aprender a ganhar dividendos acima da média e inclusive valorização de cota acima da média, eu vou deixar um QR Code aqui, porque no dia 11, na terça-feira às 19 horas, eu vou fazer uma aula, um passo a passo, mostrando para você como funciona o método 2 em 1 e como você consegue aplicar ele para você conseguir triar seus fundos imobiliários, principalmente nesse momento de queda, porque é o momento de queda que faz você ganhar dinheiro, né? Se você compra agora, onde tá todo mundo com medo, ninguém tá sabendo escolher qual que é uma oportunidade, inclusive nessa caneca aqui, ó, nem tudo que cai é oportunidade, isso é uma verdade agora dentro dos fundos imobiliários. Muita gente comprando muito fundo que caiu, só porque caiu, não sabe se tá bom ou se não tá, e você tem a oportunidade de escanear o QR Code ou clicar no link da descrição para se inscrever para essa aula magna que a gente vai fazer e aprender a fazer isso aí de maneira gratuita, meu querido. Então não vacila, se inscreve aí, eu te espero no dia 11 e amanhã para mais um vídeo excepcional. Tamo junto!